Olá, família, tudo bem? Tudo na paz? Essa família eterna que nós temos é maravilhosa. Meu querido, antes de deixar mais um vídeo aqui, quero pedir a sua inscrição, se eu mereço a sua inscrição. Quero pedir que você deixe o seu like, mas isso é se eu merecer o seu like. Você também compartilhe nossos vídeos, nossos estudos maravilhosos vindo do Pai Celestial para o nosso coração, para a nossa mente. E também, além disso, eu quero que você participe conosco aí nos comentários. Meu querido, o vídeo de hoje, eu vou deixar aqui uma síntese, eu vou sintetizar o capítulo 6 de Hebreus, tá? Porque alguém pediu para me falar um pouco sobre o livro de Hebreus no capítulo 6. E esse capítulo 6, eu vou só fazer um resumo aqui, meu querido, para você entender. Porque o subtítulo é Os Perigos Espirituais. E muitas vezes alguém pergunta, irmão Alberto, mas e a pessoa que se desviar da fé, depois não tem como voltar mais não? É, tem gente que pergunta isso. Gente que vem aqui em casa e pede para me fazer um vídeo sobre o assunto. Meu querido, eu vou colocar aqui o meu entendimento, mas eu vou sintetizar. Todos nós sabemos o que se trata o capítulo 6 de Hebreus, onde o escritor que nós acreditamos, nós, né, principalmente nós que temos esse entendimento, acreditamos que foi Apolo. Eu, irmão Cláudio Mendes, pelo menos a gente fala muito nisso. Irmão Cláudio Mendes, que você conhece muito bem, esse homem que me ajudou bastante, está ajudando ainda, não é? Porque se o meu canal cresceu, graças a Deus eu está crescendo, eu agradeço a todos os irmãos da graça, a todos os irmãos, mas em especial é o nosso irmão Cláudio Mendes. E aqui não é nenhuma hipocrisia, queridos. Você sabe por que eu estou falando isso? Olha o que diz aqui, capítulo 6, a partir do versículo 1. Mas eu não vou ler todo o capítulo, eu vou fazer uma síntese de todo o capítulo, porque Hebreus ele tem 20 versículos, não é? Ele vai do 1 ao 20, não é isso? Então eu vou fazer uma síntese. Mas os primeiros versículos falam assim: pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Meu querido, por que que Apolo, ele fala pelo que deixamos ou deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo? Porque é passado. A pessoa de Jesus de Nazaré, do Cristo ressuscitado, esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento são coisas do passado. E ele falou que tinha que deixar isso para trás e prosseguir para a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Agora, por que que ele está falando isso aqui? Que essas coisas não teriam valor? Porque eles sabiam que o ano 70 estava próximo, e a partir do ano 70, essas coisas não tinham relevância mais. Então ele está dizendo o quê? Deixa eu parafrasear aqui. Ele está dizendo, portanto, vocês já são adultos, vocês já são evoluídos espiritualmente. Deixem os ensinos básicos sobre Cristo. Já é tempo de deixar os rituais e avançar para a maturidade. Ele disse assim: não há mais necessidade de ficarmos nos assuntos que ainda precisamos durante os nossos primeiros passos da vida cristã. Ele diz assim, ó: quando nós saímos do sistema religioso judaico ou do paganismo, assuntos como o significado de pecados graves, de fé, batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos ou o reino, todos esses assuntos são primários. Já é tempo de evoluirmos e assim faremos pela vontade do Criador. Então, o Apolo não, o Apolo, ele está dizendo
Se alguém já é iluminado, já possui o Espírito, olha só que interessante, meu querido. Se alguém já é iluminado e possui o Espírito, que Espírito? O Espírito de Cristo. Olha que interessante, que bonito. Se alguém já é iluminado e possui o Espírito de Cristo, o que ele diz aqui? Olha só, vê se você entenda isso aqui. Se, condicional, não é? Se alguém já é iluminado e possui o Espírito de Cristo, ele está dizendo, já conhece o seu amor, já sabe sobre o seu reino que virá. Ele estava apontando para onde? Para o ano 70. O reino que virá. Mas mesmo assim, se afasta do caminho, então é impossível que este se arrependa novamente, pois quem um dia confiou em Cristo, não pode agora duvidar. Se alguém já professou crer, mas hoje duvida, então ele nunca acreditou. Na verdade, este crucifica de novo a Jesus Cristo e o desonra publicamente. Olha o que ele diz. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando a quem? A si mesmo, para si mesmo, o Filho de Deus, e expondo-o ao vitupério. O que é vitupério? Vitupério, vergonha. Meu querido, então, ele diz que a terra do bem absorve a chuva para produzir para aqueles que a cultivam. Para estes, a terra é do bem. Mas a terra do mal produz espinhos e ervas daninhas, e logo será queimada por ser inútil. Ele diz, ele diz aqui, eu falo para quem? Para quem? Ele está dizendo, eu falo desta forma porque os amo. Os quem? Os hebreus. Eu falo dessa forma porque os amo e tenho certeza de que vocês não são esta terra do mal. O Criador é justo e não se esquecerá de vocês, nem do seu amor e trabalho por ele. Pois quando vocês ajudam os cristãos necessitados, vocês ajudam o próprio Cristo. Não é isso que ele está falando aqui? Então observa bem, meu querido. Ele diz, vocês precisam continuar assim até o fim, pois só deste modo vocês poderão ter esperança de serem salvos. Se vocês pararem de trabalhar e ajudar os necessitados, não serão salvos. Sigam o exemplo daqueles que, por fé e paciência, foram fiéis até o fim. Quando o grande Criador fez a sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, por não haver ninguém superior por quem jurar. E disse, Gênesis 22, 16 a 17, é que isso está escrito, né, sobre o juramento. Esteja certo de que o abençoarei, farei dos seus descendentes numerosos, e Abraão alcançou essa promessa, esperando com muita paciência. Então, querido, olha, não desejamos que vocês tornem a ser indolente, ou vocês torneis a ser indolente, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência
herdam as promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, versículo 13 do capítulo 6, ele está dizendo, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não jurou por outro, ele jurou por ele mesmo. Agora, uma coisa interessante na Bíblia, que você vai ver aqui, que ele diz assim, no mundo, os homens juram por alguém superior a si mesmo, parafraseando, não é? E o juramento confirma o que foi dito e põe fim a toda a questão. Assim também, o Criador jurou e prometeu, sendo ele a própria verdade. Devemos acreditar plenamente nas suas promessas. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Olhando o Hebreus 6, nessa parte da promessa, o crente, porventura, ele acredita na promessa do Criador? Não acredita, não. Temos então essa esperança, ele diz aqui, ó, versículo 19. Temos então essa esperança de quê? Firme e segura, como âncora das nossas almas, a qual entrou no santuário interno, por trás do véu, onde Jesus Cristo, o primeiro a entrar, se tornou nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é um resumo. Isso é uma síntese de Hebreus, o capítulo 6. Então, a maior alegria, claro que dos hebreus, nós estamos 2000 anos depois disso, e para nós, as promessas se cumpriram de uma forma diferente de como aconteceu para os judeus. Para os judeus, a maior promessa de que tudo seria como antes, desde a criação, era que o ano 70 colocaria fim a toda a era, desde o Gênesis até o Apocalipse. Imagine para eu e para você, que estamos depois da cruz e 2000 anos depois do juízo. Imagine o que é isso. Ontem, estava conversando com a minha esposa sobre essa questão de que muita gente não entende, gente que eu falo, gente crente, que muita gente não entende o que foi a vinda do Jesus de Nazaré para o povo judeu, para que ele foi enviado, por que ele morreu, por que ele sofreu, por que ressuscitou. Estava falando com minha esposa, por que os crentes não entendem isso? Que quando eu e você nascemos, nós já nascemos no estado perfeito, querido. Quem nasce depois do juízo, quem nasce depois do ano 70, já nasce em estado perfeito. Do mesmo jeito que Adão era perfeito quando foi criado. Eu e você, quando a gente nasceu, nós já nascemos no estado perfeito. O estado perfeito, ele começou após o ano 70. Então, o nosso irmão Apolo, ele está dizendo que esse negócio de ensinos elementares da doutrina de Cristo, esse negócio de que isso aí tem que ser lançado, né, fora. Ele diz, prossigamos com perfeição, para a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus, o ensino sobre batismo, imposição de mão, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno. Ele disse que isso aqui já não tinha relevância nenhuma. Aí ele disse assim, versículo 3, e isso nós vamos fazer se Deus permitir. Então, por que os religiosos ainda ficam em campanha sobre campanha de Naamã, campanha de libertação, vigília da prosperidade,
a campanhas sobre batalhas espirituais. Meu Pai do céu, o crente, eu acredito que ele nunca vai entender, meu querido, que nós não vivemos mais nesse tempo, mais nessa época. Ele não entende que o estado perfeito, ele foi instituído pelo Criador após ele trazer o juízo do ano 70 sobre Israel. É a Bíblia que está falando isso. Agora, infelizmente, essas partes da Bíblia que libertam as pessoas, não é? Dos ensinos rudimentares, dessas coisas que não têm relevância, dessas coisas que não têm mais validade, eles não querem ensinar, porque isso cessaria a arrecadação de dinheiro, acabaria até mesmo com a religião, principalmente a religião evangélica. Mas se os líderes ensinassem de maneira correta, mas eles não querem. Meu querido, por enquanto é só isso. É um resumo que eu trago aqui para você. E que o Eterno continue te abençoando, me abençoando também, para que possamos crescer sempre na obra. Eu acho que eu falei errado. Na obra? Eu acho que sim. Lá no capítulo 6, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Bíblia. No capítulo 6 de João, ou é o 5? Já estou terminando o vídeo. Capítulo 6, o versículo 28 e 29. 29. 28 fala assim, João capítulo 6. Vê se o crente, ele entende isso. João 6, 28 e 29. Perguntaram a Jesus, que faremos para executar as obras de Deus? Olha o que Jesus respondeu. Por isso que eu digo que o crente ele faz um desfavor à graça de Deus. Olha o que ele respondeu no versículo 29. A obra de Deus é esta. 2 pontos. O que é a obra de Deus? O que era a obra de Deus? Na visão de Jesus. Crer naquele que me enviou. E aí o crente pensando que fazer a obra de Deus é sair na rua espalhando folheto, espalhando campanha, espalhando mensagens, ganhando burro de dinheiro por cada pregação. Obra de Deus é você acreditar naquele que enviou o seu filho. Ou é mentira? Se você diz que é mentira, não é problema meu. É porque você está fazendo desfavor à palavra e aquilo que Apolo falou. Está expondo de novo o Filho de Deus ao vitupério. Vitupério é uma palavra que traduzida quer dizer vergonha. Só isso. Querido, graça eterna e fique com o Eterno e até o próximo vídeo. Amém? Bom proveito e deixa aí nos comentários. Eu amo ao Criador. Eu amo ao Criador. Tá bom? Só isso. Graça eterna. Família eterna.